O objetivo desse vídeo é determinar se estamos consumindo a renda dos nossos filhos. Para tanto, primeiro explicaremos o conceito da regra de ouro, para depois aplicá-lo à realidade de diferentes países com destaque para o Brasil. O que é a regra de ouro? Através do modelo de Solow, podemos entender o comportamento das curvas de investimento, poupança e renda per capita. No ponto em que há o encontro das curvas de necessidade de investimento e a poupança per capita, a economia se encontra no estado estacionário. Nesse estado, o estoque de capital per capita, o crescimento e o nível da renda per capita chegaram nos valores que maximizam o equilíbrio econômico de longo prazo do país. Neste equilíbrio, a poupança é igual ao investimento em capital físico. A renda pode ser poupada ou consumida. Desta forma, assim que sabemos o nível da renda per capita de equilíbrio de longo prazo, sabemos também quanto as pessoas irão conseguir consumir. A partir disso, o consumo pode ser explicado simplesmente como a diferença entre a renda per capita e a poupança per capita. Assim, podemos dizer que a taxa de poupança que corresponde ao maior nível de consumo sustentável futuro representa a regra de ouro. Ou seja, se a geração de hoje consegue poupar o suficiente para a geração futura chegar no estado estável da regra de ouro, a geração atual faz um sacrifício, consumir menos para seus filhos, netos e bisnetos. A regra de ouro do consumo consegue, portanto, identificar se as gerações atuais estão se comportando de forma a comprometer a renda das gerações futuras, uma vez que o quanto as próximas gerações conseguirão consumir depende de quanto a geração de hoje decide poupar. Quando a proporção da poupança é menor que a ideal, as pessoas estão gastando um capital que deveria fazer parte da poupança. Assim, o consumo não atinge o nível ótimo da regra, mas fica abaixo do ideal. Isso é resultado do baixo estoque de capital. Uma poupança acima da recomendada pela regra de ouro também tem impacto negativo no consumo das gerações futuras, já que, para manter o mesmo nível de bem-estar de seus pais, elas estariam poupando um capital que deveria estar sendo consumido. Assim, o alto estoque de capital também faz com que o nível de consumo fique abaixo do ótimo. A partir disso, iremos analisar como se dá a aplicação da regra de ouro no cenário atual em países como Alemanha, Estados Unidos, Japão e China, para então compará-los com a situação econômica brasileira. Com base na análise, foi possível observar que existe uma série de fatores que influenciam na taxa de poupança de um país. O comportamento da poupança está relacionado com o histórico cultural e social de cada nação. A China apresenta uma das maiores taxas de poupança atuais, cerca de 40% do PIB. A ausência de uma rede robusta de seguridade social e a presença da dificuldade para obtenção de crédito levou ao desenvolvimento de uma cultura de poupança. Dessa forma, quem não poupa não consegue comprar casas ou pagar estudos. A população de países como Japão e Alemanha sofreram graves impactos devido à grande participação em guerras e, por isso, criaram o hábito de poupar, uma vez que tiveram que lidar com diversas incertezas no passado e passaram a se preocupar em guardar recursos para eventuais surpresas na economia. Tal lógica explica as taxas de poupança relativamente altas nesses países. Já nos Estados Unidos, a facilidade de crédito sempre estimulou o consumo e, consequentemente, a despoupança. No entanto, com a crise financeira de 2008, observou-se uma mudança no comportamento quanto à reserva de poupança no país. O consumo diminuiu e a taxa de poupança aumentou. Finalmente, analisando o Brasil, nota-se que o nível de poupança é inferior quando comparado aos países anteriores. Mas afinal, por que poupamos pouco? Primeiro, a confiança excessiva no sistema previdenciário no qual a população acredita que seus direitos serão efetivados e que seu bem-estar na velhice estará garantido, e por isso deixam de poupar hoje. Além disso, carga tributária pesada esgota o dinheiro no final do mês, não sobrando alto capital para ser poupado. Por fim, a má qualidade do sistema público de saúde e de ensino faz com que seja necessário recorrer ao setor privado com planos de saúde e escola particular. A soma de todos esses fatores incentiva o dispêndio de capital em diversos setores e desestimula o hábito de poupar o dinheiro. Dessa forma, podemos concluir que sim, estão consumindo as rendas dos nossos filhos. É difícil dizer se os países que costumam poupar mais que o Brasil chegam a maximizar o consumo das próximas gerações, pois não é possível determinar ao certo o valor da taxa de poupança ideal que leva ao nível de consumo máximo sustentável. Porém, analisando o comportamento de diversas economias, inclusive a do Brasil, é possível inferir que não estamos poupando o suficiente, ou seja, estamos consumindo a renda dos nossos filhos. Deve-se levar em conta que o nível de despoupança é consequência direta do histórico cultural e da oferta de serviços públicos de um país. Ou seja, não existe uma fórmula de sucesso para se atingir a regra de ouro, uma vez que cada país possui particularidades que exigem desenvolvimento de incentivos específicos e únicos para cada um.